É, hora do Mão A. Rose é a senhora de um pequeno e pobre território, White. Ela apenas desejava ganhar mais dinheiro para comer e viver bem com os moradores de lá. Mas ela logo percebe que sua vida não pode ser normal, e ao encontrar dragões em suas terras, ela percebe que vai precisar lutar contra os planos do Império para proteger seu território. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Seja Paciente, Minha Senhora, e espero que aproveite. A história começa com Rose White tendo um sonho, onde ela é uma criança de novo, e está tentando fazer algum tipo de acordo com um homem encapuzado. Então, borboletas azuis começam a aparecer, depois que eles fazem um pacto para arriscar tudo um pelo outro. Seu golem fofo lhe acorda gentilmente para começar o dia, interrompendo aquele sonho recorrente. Rose White é a última herdeira da família White, a menor e a única região independente do mundo, e a garota é a senhora orgulhosa desse lugar. Então, ela vai em busca de Iggy, que ela sabe que está na estufa cuidando do cristal mágico que regula o clima de lá. Ela pega uma maçã e a mastiga, aproveitando a iguaria enquanto espera. Mesmo que maçãs sejam frutas comuns em outros lugares, em White, cada vegetal e fruta é altamente valorizado. Isso acontece porque o reino de White, cerca de 500 anos atrás, perdeu para o imperador, e logo depois foi banido de mãos vazias para as Montanhas Brancas, que é uma região árida e coberta de gelo. Rose ainda pode ser uma senhora, mas na prática, tudo o que ela herdou depois da morte de seu pai foi sua linhagem, frio e fome. Ela está fazendo o seu melhor para tirar seu território da pobreza, e graças à magia de Iggy podem viver mesmo em um deserto congelado. O único mago que apoiou o rei dos White há 500 anos atrás, o arquimago Yggdrasil, o mago mais poderoso que supostamente foi criado por um dragão, e agora, é o protetor e professor de Rose. Ela se pergunta qual é a verdadeira idade dele, mas o real problema é seu salário, já que antes seus ancestrais tinham concordado em dar metade dos lucros de White para Iggy. Agora, ela está planejando diminuir o salário dele, mas não pôde, dada a falta de recursos e dependência de seu território. Ele na verdade fala que tem recebido muito pouco, principalmente já que além de ser um mago muito poderoso, atua como mordomo, tutor, protetor e até representante de seu território no palácio. Rose e Iggy começam a discutir seu sucesso em anunciar um passeio em sua região. Seu lugar é raro e especial, então os nobres adoram vê-lo, e uma vez que ninguém pode realmente chegar a White sem uma magia de teletransporte em seus convites, os nobres têm que comprar deles. O imposto sobre a linhagem também está impulsionando as vendas, com os descendentes da família White que vivem em outros lugares felizes para pagar o imposto a fim de manter sua posição real. As vendas das imitações e o imposto estão lhes impedindo de afundar, mas isso ainda não é suficiente. Iggy menciona como as pessoas estão realmente procurando pelos tesouros míticos das Montanhas Brancas. Mas ele acredita que eles realmente podem não ser mitos, já que ele tem sentido uma onda mágica crescente na área. Ouvindo isso, Rose fica intrigada e decide adquirir essas joias para si, a fim de libertá-los dos problemas financeiros. Margaret, uma de suas servas de confiança, mostra se preocupar com ela, já que a jornada até a montanha é bem perigosa. Ela assegura de que ficará bem, já que Arthur, o cavaleiro guardião de White, e Iggy, estão com ela. Ela está muito animada para conseguir essas joias, mas o que eles acabam encontrando está longe de ser o tesouro que estão procurando. Eles encontram um belo filhote de dragão branco. Toda história de herói envolve derrotar um dragão, e uma vez, um nobre maturo enquanto queria se tornar um herói, matou um filhote de dragão, tendo seu reino inteiro queimado com fogo pela mãe dragão. Então, seria realmente o melhor apenas manter distância dos filhotes, mas já era tarde demais agora, já que esse adorável dragãozinho se apegou a Rose. Ela não pode simplesmente forçar o bebê a soltar, temendo que ele possa começar a chorar e sua mãe possa voltar correndo. Como um mago que recebe seu poder de um dragão, Iggy não pode ajudá-la, já que é proibido tocar neles, enquanto Arthur tem medo que possa acidentalmente machucar o bebê. Quando Iggy verifica, parece que o filhote de dragão não está sendo cuidado, então, Rose tenta alimentá-lo com um sanduíche, mas ele recusa. Dragões brancos só comem alimentos congelados, então depois que Iggy congela as refeições, o bebê começa a mastigá-los feliz. Depois, Iggy pede que ela saia com Arthur enquanto ele espera pelos pais do filhote, apenas para garantir que eles não terão uma ideia errada a respeito da visita deles. Ele não pode arriscar a vida dela, mas ela é tão persistente que ele tem que ceder. Então, quando a mãe dragão aparece, ela parece reconhecer Yggdrasil como aquele que roubou o coração de um antigo dragão, Regia. Depois que ela acredita que eles tocaram em seu bebê e invadiram sua casa, ela fica enfurecida. Ela começa a irradiar uma forte aura, mas para depois de ver seu bebê dormindo profundamente, e logo se derrete com lágrimas de alegria. Ela explica que a incapacidade de seu bebê dormir lhe privou de um descanso nos últimos 3 anos. Ela expressa sua gratidão e se apresenta como Snow, a guardiã da Montanha Branca. Então,
Quando Snow descobre que Rose era a senhora de um território próximo às montanhas, ela tem a vontade de visitá-la, e Rose não pôde recusar levá-la para dentro do castelo. Agora as duas estão bebendo chá, e Rose descobre que Snow e seu marido decidiram ter um filho assim que se tornaram adultos, então eles realmente não sabem nada sobre ser pais, fazendo ela se preocupar com seu bebê, já que um filhote recebe conhecimento através de sonhos e o dela não dorme muito. Rose acha que é uma ótima ideia ganhar o favor do dragão, então ela se oferece para ajudar com a paternidade, em troca de expandir seu território nas montanhas. O dragão aceita felizmente, e até oferece minas de diamante para Rose, ao mesmo tempo que Iggy chora com a ideia de ter suas responsabilidades aumentadas. Rose está animada para finalmente começar a estocar diamantes para seu tesouro. Agora, Rose já tem administrado um jardim de infância para filhotes por 3 meses, onde os pais também podem aprender sobre ser pais. Embora Snow esteja encantada com o progresso, sua amiga dragão dourada, Eddie, a alerta para ser cautelosa por causa do maltrato dos humanos com dragões no passado. Claro, Snow estava preocupada no início, mas as pessoas de White nunca discriminaram contra eles, e depois de conhecer a senhorita Rose, Snow fica ansiosa para se tornar parte da comunidade de White. Uma noite, Rose pergunta a Iggy se ele pode apresentá-la a um anão, já que estão expandindo seu território e precisarão das habilidades de fundição dos anões. É uma boa ideia, mas os anões são notoriamente difíceis de trabalhar. Pelo que Iggy pode dizer, uma vez que desenvolvem desgosto por você, eles pararão imediatamente de atender às suas necessidades. Eles devem encontrar outra pessoa, mas ele logo descobre que Rose não está planejando ter os anões trabalhando para eles, mas sim ensinar ao seu povo as habilidades especiais para que possam passá-la para as futuras gerações. Ele a escuta com orgulho e decide fazer o que for necessário para ajudá-la a marcar uma reunião com os anões. Rose sai de seu escritório, eufórica com a ansiedade, enquanto Iggy não consegue acreditar que sua antiga chorona está amadurecendo. Enquanto isso, o imperador está descontando sua raiva no mestre da Torre Mágica por falhar em criar quimeras poderosas, que supostamente seriam um exército poderoso e que pode lutar contra o poder divino do Papa. Eles precisam saber como Yggdrasil fez seus golems para aperfeiçoar seus shimas, então, o mestre da torre se prepara para plantar um espião em White. Rose está surpresa que não apenas um, mas 2 dragões estão planejando se tornar cidadãos de White. Eddie se apresenta, e assim como Snow, ela está fascinada pelo domínio de White e deseja fazer parte dos planos de expansão. Rose e Iggy estão hesitantes no início, mas depois de ver quanto ouro Eddie pretende gastar na construção, eles simplesmente não podem dizer não. Eles vão parar de vender convites a partir de agora, já que seu tesouro já está cheio. Então eles começam a falar sobre a expansão, quando de repente um portal se abre e os anões que ela estava esperando finalmente chegam. Nokir, o líder, está furioso, já que Iggy usou o convite como uma isca para tê-los teletransportados sem aviso, e antes que ele possa dizer mais, os golems os amarram para serem lavados. Agora que estão limpinhos, a reunião oficial pode finalmente começar. Rose se apresenta, mas Nokir a interrompe dizendo que ela é muito jovem para estar negociando com ele. Iggy está ficando um pouco irritado, mas a garota tem uma carta na manga, então, para começar ela pede aos anões para fazerem um tour em seu território primeiro, e descansar pelo dia antes de fazerem negócios. Rose se certifica de levar Nokir perto da oficina do ferreiro, e assim que o anão rabugento vê um ferreiro fazendo um trabalho ruim, ele se oferece para lhe ensinar as coisas. Ela é uma trapaceira por fazer o anão lhes ensinar habilidades sem que ele perceba. Naquela noite, os anões estão se divertindo e bebendo na pousada que Rose preparou para eles. Nokir também está se divertindo, e depois de seu passeio de hoje, ele percebe que White não é realmente um lugar ruim. Ele então vê um golem caneca, e como ele já está bêbado, decide esculpir um rosto bonito na caneca. Bem, aquela escultura não é realmente atraente para o dono da caneca, Red, um bebê dragão que agora está chorando. Rose exige que Nokir pague 10 milhões de ouro, o que é extremamente caro para ele, até para um golem de ouro. Mas depois de saber que aquela caneca é feita do dente de leite de Red, e também da mágica fora desse mundo de Iggy, realmente faz sentido. Nokir agora começa a suar, mas Rose tem uma solução para ele, que é obviamente ensinar aos seus ferreiros suas habilidades especiais, em vez de pagar com dinheiro. Ele planeja discutir isso com os outros anões, mas fica surpreso ao saber que todos já concordaram. Snow e Eddie estão os observando, e agora entendem por que o grande mago decidiu ficar em White. Iggy estava criando um rei junto de um reino utópico. Rose ouviu dizer que Iggy está planejando contratar um novo mago, então, ela rapidamente vai ao escritório dele para explicar com raiva que eles não precisam de um, quando de repente o novo mago os interrompe e compartilha que pode ser de ajuda para eles, já que conhece o futuro. Esse novo mago revela que ele morreu uma vez, e embora suas memórias sejam vagas, ele sabe que o mundo vai queimar no futuro.
Algo dentro dele estava dizendo para vir para White para encontrar suas respostas, e ele implora a Rose para contratá-lo, mas ela diz que realmente não pode, já que eles realmente não precisam de um no momento. Então, em vez disso, Iggy concorda em ter o Mago do Vento, James, como seu estudante, o que o jovem mago aceita felizmente. Rose agora está tendo uma reunião com Eddie, a quem ela designou para encontrar novos parceiros de comércio de armas e outros produtos fora do Império. As preparações de Eddie estão indo bem, mas o que a intriga agora é a notícia de que aqueles que deixaram White estão sendo sacrificados, e a maioria deles agora está desaparecida. Ela fornece a Rose uma lista, e Rose conhece cada nome nela, já que todos lhe são queridos, mas tinham partido em busca de estabilidade financeira. Todo esse tempo ela pensou que eles estavam vivendo felizes, mas então ela descobriu que a maioria deles estava vivendo como escravos na cidade de Florença. Já que todos em White recebem uma educação adequada, Arthur pensou que eles seriam capazes de encontrar boas profissões. Mas infelizmente, parece que a cidade discrimina estrangeiros, o que significa que eles foram incapazes de encontrar trabalho, e consequentemente, incapazes de pagar impostos. Como resultado, eles foram forçados à escravidão, o que deixou Rose muito irritada. Enquanto isso, parece que James é na verdade o espião da Torre de Magos. Depois de receber uma chamada de seu mestre o lembrando de sua missão, ele treme, se lembrando do futuro iminente onde um dragão queima tudo até sobrar apenas cinzas. Ele então encontra Rose e Iggy discutindo sobre o plano de Rose de invadir a cidade de Florença. Ela está realmente chateada agora, e não quer viver com arrependimentos, então Iggy não tem escolha a não ser concordar com o plano dela. Naquela noite, um garoto fugindo se esconde dos lobos, tremendo de culpa por ter deixado White, quando de repente Rose, junto com Iggy e James, chega estilosamente para salvá-lo. Então, Rose pensa nos tempos tristes quando as pessoas começaram a deixar White, mas se lembra que ela já não é mais a criança que chora e reclama. Ela agora é uma senhora que protege seu povo, e parece muito poderosa com seu traje preto. Ela fica muito orgulhosa quando dá ossos aos grandes cachorros para comer quando eles transportam Tom, o jovem rapaz, de volta para casa. Na cidade de Florença, o barão e seus servos estão pressionando uma pobre senhora a pagar seus impostos, ou então eles vão prejudicar seu bebê. Quando a equipe de resgate chega, Iggy recupera o bebê em segurança enquanto nossa garota e seus grandes cachorros domesticados lançam um ataque. Quando o barão precisa desesperadamente de ajuda, ele corre para Rose, mas Iggy usa seu poder para detê-lo. Agora que ele sabe que Iggy é um mago, ele insiste para que ele pare os ataques, dizendo que é aliado do mestre dele, o mestre da Torre dos Magos. Ele diz como tem fornecido a K, o mestre da torre, os materiais de que precisa. Nesse momento James começa a ter uma má sensação sobre isso, já que sabe que seu mestre tem pesquisado quimeras. Como quimeras são o resultado de uma hibridização, e como K teve pouco sucesso estudando as quimeras com animais, ele deve ter usado as pessoas desaparecidas como sujeitos de teste. Rose range de raiva enquanto o barão se expõe graças ao seu orgulho, declarando desafiadoramente que pode fazer o que quiser com seus escravos. Rose, enfurecida com o barão e não querendo esperar que seu deus Dandelion execute a punição, de repente faz com que borboletas azuis apareçam, o que muda a cor de seus olhos de preto para azul, e desencadeia um ataque. Iggy fica completamente surpreso com o poder dela, e lembra da época em que viu pela primeira vez uma jovem Rose com uma criatura divina. Eles chamam a criatura de Dandelion, e as lendas dizem que animais divinos e borboletas azuis aparecem para aqueles amados pelo deus. No entanto, isso é tanto uma bênção quanto uma maldição. A força de sua aura pegou todos de surpresa, e o barão é atingido por um raio logo em seguida, embora aparentemente não tenha sido fatal o suficiente para matá-lo. O rosto de Rose se ilumina com orgulho depois de perceber que Dandelion a ouviu, mas Iggy muda de assunto, sugerindo que eles devem encontrar os presos rapidamente. Eles estão agora em uma masmorra subterrânea, com o cheiro de podridão começando a sobrecarregá-los à medida que descem cada vez mais. Ela grita de surpresa quando de repente uma pessoa em uma cela lhe agarra. Ela então percebe que a pessoa é Raymond, o cavaleiro divino de White, que foi enviado ao templo central. Ele parece pálido e como se tivesse sofrido experimentos, praticamente se tornando uma quimera morta-viva. Iggy, sabendo que Rose possui poder divino, pede a ela para verificar Raymond, e apesar dele estar fraco, Rose fica aliviada encontrando sinais de vida nele. Acontece que os magos os arrastaram e injetaram neles medicamentos estranhos, e depois da maioria deles morrer, eles foram usados como brinquedos para o barão. No estado atual, Raymond não está apto a retornar ao templo, mas ele ainda implora Rose para ajudar os elfos que também estão presos na masmorra. Eles lutaram ao lado dele para interromper os experimentos com quimeras, então ele se sente responsável por suas vidas. Rose aceita o pedido e até pede para ele voltar para casa com eles. Ninguém tem permissão para tocar no povo de Rose, e o fato de terem se atrevido a prejudicar o único cavaleiro divino dos White só pode significar guerra.
Mas ela planeja cuidar do barão primeiro, e seu próximo alvo é K. Quando o barão Florence acorda, ele se encontra enterrado até o pescoço no próprio jardim onde ele tinha enterrado suas vítimas. Como punição adicional, Rose planeja prender suas riquezas e negócios, como pagamentos pelos escravos. Logo depois, os três convocam uma tempestade de raios incessantes no jardim, avisando que ele deve viver em arrependimento caso tenha sorte de sobreviver àquilo. Ele treme de medo e começa a gritar por ajuda, quando de repente começa a ouvir os ossos falando com ele. Eles voltam para casa, onde ela é imediatamente abraçada por sua assustada babá, Margaret. Depois de receber a notícia de que as pessoas resgatadas estão agora sendo tratadas, ela desaba de cansaço. Depois de se tranquilizar sobre a condição de Rose, Ig vai ao escritório de Eddie e compartilha o que aconteceu em Florença. Eddie é inteligente, então ela sabe que Ig está chateado por ela ter dado o relatório a Rose em vez de a ele. Ela sabe que Ig só quer proteger Rose do mundo exterior, pois é dito que aqueles amados por Deus e que recebem um enorme poder divino acabam morrendo mais cedo. Então, tanto quanto possível, ele não quer que Rose use seus poderes. Mas já é tarde demais agora. O poder divino de Rose já foi liberado e sem dúvida se espalhará por todo o Império. Ela ama Rose e quer ver até onde ela pode crescer, então, ela o convence de que eles devem protegê-la apenas de longe, permitindo que ela faça seus próprios julgamentos. A vida humana é muito curta para Ig, que existe há séculos. Muitos reis o deixaram, mas Rose tem um lugar especial em seu coração. Ele esteve lá desde que Rose era uma criança solitária e curiosa. Uma vez, ela se perguntou sobre seus pais, e Ig foi quem a consolou. Ele lhe mostrou um espelho, colocou a coroa em sua cabeça e falou como tudo o que ela está procurando está nela, seu bondoso pai, sua bela mãe e o mago mais forte do mundo. Ela podia fazer o que quiser, mas Ig ficou surpreso ao descobrir que tudo o que a pequena criança queria era se tornar rica o suficiente para fazer todo o seu povo ficar feliz em White. Seu sonho era muito genuíno, então ele prometeu ajudá-la a alcançá-lo, e se ficar rica não a fizesse feliz, no final ele estaria pronto para fugir com ela para um lugar feliz. Depois de recuperar a consciência, Rose fica aliviada ao ver que Ig não está bravo com ela, e que até apoiará suas decisões. Ela acaba adormecendo de novo, incapaz de ouvir Ig falar sobre como suas vidas estão conectadas. Ele lhe assegura de que ficará enquanto ela quiser. Já se passou um mês, e White está ocupada com a construção, enquanto Knocker percebe elfos ajudando a cidade para mostrar sua gratidão pela senhora Rose. A maioria deles se curou e quer ficar, o que Rose concordou, já que Raymond implorou para ela. As feridas de Raymond também estão curadas, mas eles ainda precisam saber que tipo de experimento K realizou neles, para que possam desenvolver um antídoto e restaurar seu poder. Ela então vai até James e pergunta tudo o que ele sabe sobre os experimentos de Quimera de K, mas ele parece não saber de nada. Ela também quer saber se ele pode lutar ao lado dela contra o mestre da torre, mas ele não pode, já que tecnicamente ele ainda é membro da torre, o que ela também reconhece e respeita. Enquanto isso, a Forge está melhorando na criação de armas, o que significa que Knocker logo terminará seu contrato e voltará para casa. No entanto, esse anão rabugento parece estar se afeiçoando a White, então ele sai para arejar a cabeça e se depara com um elfo coberto de neve. Depois que Knocker traz o elfo para Rose e Ig, o príncipe da tribo da luz se apresenta formalmente. Ele é bonito, mas sua rudeza ao exigir assistência de Rose anula qualquer charme que ele poderia ter. Vendo a intensidade da situação, Knocker começa a pensar que não deveria ter trazido o elfo junto. Enfurecida, Rose diz a ele que não tem ideia do que ele está falando ou do porquê ele exige ajuda deles descaradamente, apesar de terem acabado de se encontrar. O príncipe também está ficando irritado, e explica que quando os magos da torre tentaram criar quimeras, o sacerdote do templo pediu ajuda aos elfos. Embora eles não quisessem se envolver em conflitos humanos, eles ajudaram a conquistar as quimeras para proteger todas as espécies. Mas os magos irritados caçaram os elfos. Uma vez capturados, os poderes dos elfos foram selados, com eles sendo escravizados e submetidos a experimentos. Acuados e precisando desesperadamente de ajuda humana, eles imploraram para que os humanos retribuíssem sua bondade, mas foram ignorados. Rose disse que foram os elfos que tomaram sua decisão, e White não tem conexão com o mundo exterior, portanto, eles não têm culpa. Mas por causa de sua natureza gentil, ela permite que ele fique e descanse para que possa se acalmar, antes de fazer um pedido apropriado. Quando o príncipe Sam vê Ig desbloquear sua coleira de metal de seu pescoço, ele fica chocado ao perceber que Ig sabia que ele era refém dos magos. Mas quando Ig lhe diz que os elfos salvos de Florença estão ficando em White, ele fica ainda mais surpreso. Em seguida, Ig sugere que ele converse com outros elfos e que observe a senhora Rose durante sua estadia. Um dos elfos fica encantado ao ver o príncipe Sam, e pergunta sobre seu paradeiro. O príncipe compartilha que ele escapou de ser refém, se escondendo em um templo de Dandelion e acabando em White.
Ele se sente responsável pelo sofrimento de seu povo, já que eles confiaram nos humanos quando não deveriam. Mas Life aponta que os elfos tomaram a decisão juntos. Os humanos podem ter iniciado a guerra, mas os elfos também estariam em perigo se as quimeras fossem criadas. Mas o príncipe Sam está cético de que ele algum dia será capaz de perdoar os humanos por traí-los. No dia seguinte, o príncipe Sam fica seguindo Rose no jardim, então, quando ela pergunta o que ele precisa, ele imediatamente pede desculpas por seu comportamento anterior. Rose pede a ele que ajude a regar o jardim para estabelecer um bom relacionamento, e eles rapidamente se sentem à vontade, já que ambos gostam de jardinagem. Ele ouve enquanto Rose compartilha seu sonho de ter seu território cheio de vegetação de novo, e vê o quão sincera Rose era, e dessa vez ele se desculpa formalmente por ter sido rude, agradecendo a ela por salvar seu povo. Rose aceita e entende como ele se sente, e ela também odeia pessoas mais. Tudo o que ela pode fazer é não se tornar como elas. O jeito como ela sorri para ele faz o rapaz se apaixonar por ela. O sol encontrou seu brilho. Enquanto isso, o imperador está irritado porque a quimera que cá está trabalhando ainda está incompleta, então ele menciona que há rumores sobre um dragão vivendo perto das Montanhas Brancas, e se pergunta se eles podem capturar esse dragão em vez de esperar pela quimera ser finalizada. K treme quando o imperador o adverte sobre seu prazo. Em seguida vemos que James está secretamente se comunicando com K, que está o pressionando por informações sobre o processo de criação de Golem de Ig. Mas James agora está hesitante em executar a ordem de seu mestre, e em vez disso, lhe pergunta diretamente por que ele conduz seus experimentos de quimera em seres humanos. Quando K disse de maneira despreocupada que é o trabalho dos magos estudar e criar novos seres de todos os animais vivos, incluindo humanos, ele se sente enojado. Ig fica tentando convencer Rose a não ir à Torre dos Magos, mas a garota não vê problema, já que Ig é mais forte que o mestre da torre. Além disso, o príncipe Sam também se oferece para ajudar, agora que recuperou seus poderes. Mas o problema é que eles não podem simplesmente se teletransportar para a torre sem que os magos os descubram, então Ig se preocupa com a segurança dela se por acaso forem emboscados por inúmeros magos e quimeras. De repente James entra, aparentando estar determinado a ajudá-los, mas primeiro, ele está pronto para se confessar. K acredita que James finalmente voltou porque ele já tem as visões de como Ig criou seus golems. Ele apresenta um orbe a K, mas o que poderia ser melhor que encontrar o próprio criador? Então, como resultado da habilidade de James, Ig, Rose e Sam se materializam diante dele. K está levantando suas defesas agora que sabe que James está do lado deles, e justo quando ele está prestes a informá-lo que James é seu espião, Ig o interrompe para dizer a K que ele sempre soube o que James estava fazendo, e que não é por isso que eles vieram. Rose quer se vingar dele pelo que ele e o barão fizeram com as pessoas inocentes, seu cavaleiro divino e os elfos. Ela pensa que o mentor desses experimentos é o imperador, mas K alerta para não falar assim quando ela não tem provas. Mas ela está determinada a fazer ele pagar pelos seus pecados. Ela também planeja fazer K falar, para descobrir como salvar Raymond. Mas K apenas ri e diz que seria loucura pensar que um território pequeno como White tentaria se rebelar contra o Império, e no fim dizendo a eles que todos morrerão em suas mãos de qualquer maneira. De repente magos e várias outras criaturas experimentais começam a cercá-los, mas ele diz que está disposto a deixar Rose ir se Ig lhe der sua visão da criação de Golem, o que deixa Rose chateada. Ela não pode acreditar que esse cara está subestimando seu mago. Antes de confrontar K, Ig se certifica de que Rose está segura com o príncipe Sam a protegendo. Ele então começa a dizer a K que está disposto a dar sua visão da criação de Golem, mas avisa que ainda assim seria inútil, já que só ele pode usá-lo porque os Golems são criados a partir das memórias dele. Ele então zomba de K, dizendo que uma pessoa comum como ele será incapaz de usar as visões. Isso enfurece K, e todos do seu lado lançam um poderoso ataque contra Ig. Um clarão de luz enche a área, com o príncipe Sam cobrindo Rose com seu escudo mágico, enquanto K comemora, assumindo que o ataque foi bem sucedido, gritando que ele agora é o mago mais poderoso do mundo humano. Mas ele se surpreende quando Ig parece estar sem um arranhão. Vemos que a torre começa a se mover, como se as pedras estivessem todas protegendo Ig. Acontece que isso é porque ele é o verdadeiro mestre da torre, e ele começa a interagir com a própria torre, a chamando pelo seu nome, Gen, dizendo que ele voltou. Yggdrasil retém as memórias vívidas tanto de suas tristezas passadas quanto de suas alegrias presentes. Em um flashback, um dragão lhe ensina que a mente de uma pessoa normal tem duas caixas, a caixa de memórias, que ajuda as pessoas a lembrarem das coisas, e a caixa de recordações, que desaparece com o tempo. Ig, no entanto, não tem essas caixas, então o majestoso dragão o ensina os meios para criar suas próprias caixas, e isso será através da criação de golems. Gen, que foi seu primeiro golem, e aqueles golems fofos em casa, também são peças de suas memórias. Gen era apenas uma torre branca 1000 anos atrás, que depois foi transformada em golem,
e tem esperado incansavelmente pelo retorno de Ig desde então, até que ele foi contaminado com aquela escuridão. Agora que Ig retornou, Jin finalmente expressa seu ressentimento, fazendo todo o lugar desmoronar. Ig não pode arriscar a vida de Rose, então ele a carrega e eles rapidamente deixam a torre, antes que Jin comece a esmagar todos dentro. Jin está liberando tudo dentro da torre, incluindo um lodo preto que K vinha pesquisando. A razão pela qual Ig nunca deu nomes aos adoráveis golems de Rose era porque, se fossem nomeados, um golem poderia desenvolver uma vontade própria e criar uma conexão com seu dono, ganhando também a capacidade de sentir ódio. O pensamento de Ig abandonando um golem com sentimentos só deixa Rose mais chateada, então, ela belisca seu rosto fofo e o repreende. Para ser justo, ele nunca esperava que ele esperasse por ele. Ele colocou muitas memórias em Jin, e é por isso que é um golem muito poderoso. E se ele o trouxesse de volta para White, o imperador certamente notaria, colocando o povo de White em perigo. Rose o entende, mas ainda acha que é errado, então ela pede que ele converse com Jin, e Ig concorda. Ig fala com Jin e revela que o motivo de ter colocado tantas memórias nele não é para torná-lo o golem mais forte, mas para enchê-lo com as memórias que ele deseja esquecer. Ig parece realmente arrependido por ter abandonado Jin, pedindo perdão e prometendo não fazer isso novamente. O amor da torre por ele parece superar seu ressentimento por Ig, e depois que ele se desfaz de sua raiva, Jin se transforma de volta na antiga e pura Torre Branca. O príncipe Sun usa sua magia para forçar K a revelar o que ele injetou em humanos e elfos. K é forçado a falar, confessando que desejava uma quimera com alta inteligência, e daí sua necessidade pela visão de golem de Ig. Mas como os animais careciam de alta inteligência, ele injetou o componente quimérico em humanos e elfos, mas acabou falhando. Rose diz a ele que há um sobrevivente, e que eles querem reverter seu estado, mas K não sabe como ele sobreviveu, dizendo que era o fim, uma vez que o corpo se transforma em uma quimera. Príncipe Sun aperta seu pescoço mais forte, enquanto K treme, dizendo que eles não obteriam nada dele mesmo que o matassem. Depois de ver o príncipe Sun realmente planejando matar K, Rose convence o príncipe que sua magia foi purificada, e que eles deveriam apenas deixar Deus punir o mestre da Torre dos Magos, então, ele é libertado. Depois, Ig diz a eles que está confiante de que podem restaurar Rei Mundial normal se todos contribuírem. Isso a deixa feliz e ela decide voltar para casa, pensando em como vão transportar a enorme torre. Sem se preocupar, Ig apenas dá a Jin coordenadas para usar sua magia, e de repente, eles estão no território de White, para o grande espanto de Rose e sua alta admiração por Jin. Ela logo pergunta a Jin se ela gosta do lugar, e Jin expressa seu deleite dizendo que o lugar é branco e bonito como ela. Então, Rose dá formalmente as boas-vindas a Jin à comunidade de White. Temos diferentes raças agora, então por que não adicionar uma torre falante? Ig e Rose estão tendo uma boa conversa, quando Rose percebe que tem muito sobre ele que ela não sabe. Ela se pergunta se ele tem sido solitário vivendo por tanto tempo. O rapaz, sendo um ótimo mentiroso, diz a ela que esqueceu o passado e agora já não está solitário porque tem Rose e White. Mas ela está preocupada com ele, o fazendo prometer que nunca mais manterá segredos dela. O calor do sorriso de Rose enquanto ela fala com Ig está fazendo o príncipe Sun se sentir triste. Enquanto isso, K está se convencendo de que pode reiniciar seu experimento tomando emprestado o poder do imperador, quando de repente um homem aparece e acaba com sua vida. O homem também menciona o nome de Yggdrasil e da terra de White, mencionando como eles estão interferindo em assuntos fora de seu território, e que se White se recusar a ficar quieta, ele não terá escolha a não ser agir. O imperador está enfurecido com o desaparecimento de K e envia um exército inteiro à Torre dos Magos, apenas para descobrir que a torre inteira desapareceu. A torre que ele está procurando está na verdade fora das muralhas de White. Ig intencionalmente colocou ela do lado de fora para indicar que ela não pertence a White, e abre suas portas para aqueles magos que querem voltar. Ele ainda não perdoou completamente James por espionar eles, mas sabe que fará assim que ele recuperar suas memórias do futuro. Já que K desapareceu, o posto de mestre da torre está aberto, mas apenas aqueles com status de sexto círculo ou superior podem preenchê-lo. Ig não tem intenção de assumir o papel, e em vez disso pensa em treinar James para isso. Snow conseguiu um emprego ensinando crianças sobre magia de dragão, e ela não poderia estar mais feliz. Com a chegada de novos residentes de várias raças, White se tornou mais vibrante que nunca, o que é uma preocupação para Snow e Eddie. Eles duvidam que o atual exército de White seja forte o suficiente para lidar com ameaças potenciais, então os dois dragões estão planejando algo para ajudar Rose. Falando em Rose, ela tem estado mais rabugenta e estressada ultimamente gerenciando White, mas Arthur tem certeza que não é só por isso. Ela sente falta de Ig. Expandir e enriquecer seu território é o sonho dela, mas ela não quer ficar muito ocupada a ponto de não ter tempo para ver Ig. Então seus pensamentos são interrompidos, quando Sun entra em seu escritório relatando que tinha completado a tarefa que ela lhe deu.
Depois que seu pai lhe deu ordens para explorar White e cuidar dos elfos que tinham se mudado para lá, ele usou seu poder élfico para se mover pelo vento, se tornando o mensageiro de negócios de Rose. Depois disso, ele fala sobre a profecia do Dandelion de que um Sanctus virá ao mundo para alterar seu destino, e que qualquer um que se opuser a ela será punido. Rose já sabe disso, mas o que é novidade para ela é que atualmente muitos estão proclamando ser o Sanctus profetizado. O território fértil sob as Montanhas Brancas é conhecido como Asta, e no passado o Imperador o entregou de propósito ao traidor que traiu o Rei de White para trazer ainda mais humilhação a ele. Desde então, os de Asta têm zombado de White por ser pobre. Tem muitas damas proclamando ser a prometida Sanctus, mas o mais comum são os nobres de Asta. Rose fica feliz em ouvir que o povo de Asta estão fazendo boas ações. Ela entra no escritório de Ed e é surpreendida pela visão de um homem bonito, na verdade de um deslumbrante dragão chamado Shasta, o marido de Edi. O marido de Snow, Aiel, também se apresenta e expressa sua gratidão. Os quatro então começam a discutir negócios. Edi compartilha sua preocupação com a segurança de White e aconselha tornar os dois belos dragões, Shasta e Aiel, os guardas de elite de White. Agora que terminaram seu dever e ficarão com eles consideram White sua casa agora, então estão mais que felizes em ajudá-la de qualquer maneira que puderem. Mas Sam interrompe seus pensamentos felizes mais uma vez, dessa vez para alertá-la que estranhos estão tentando entrar em sua área. Ela vê uma criança chorando por ajuda, e descobre que eles são de Asta. Sam lhe relata que o suposto Sanctus de Asta tem gastado mais dinheiro em caridades, levando os impostos a subirem apenas para cobrir com aquelas despesas. Assim, pessoas comuns estão tendo dificuldade em pagar, e começam a lutar pelas moedas de ouro que a candidata lança. Com isso eles arriscam chegar a White, onde esperam que os rumores de um refúgio seguro sejam reais. Rose começa a se preocupar que possa haver outros tentando alcançá-los que ainda não foram localizados. Embora ela se arrependa daquilo que aconteceu no passado entre Asta e White, ela não guarda mais nenhum ressentimento contra eles. Mas essa Sanctus definitivamente está a incomodando. Pessoas são vistas comemorando ao norte da central, fora do templo de Dandelion, enquanto a falsa Sanctus é vista, mas Rose está lá para interromper qualquer ritual falso que a Sanctus de Asta esteja realizando. O ritual acontece para determinar se uma dama que alega ser a prometida é mesmo real. No entanto, como essas cerimônias são extremamente caras, aquela que tiver uma família que consiga pagar pelo ritual, geralmente é dada como a escolhida. Rose quer encontrar a dama em segredo, mas Ig, que promete apoiá-la, aconselha que ela deve ir abertamente como a monarca de White. Ig não está muito feliz quando Sam decide se juntar a eles, mas a batalha que está começando é rapidamente interrompida quando Rose, completamente magnífica em seu vestido branco e sua coroa, aparece. Sam fica constrangido e congela à vista dela, enquanto Ig a elogia. De volta ao presente, os sacerdotes estão gritando com Rose por entrar no templo e arruinar o ritual, mas a garota simplesmente passa por eles e se senta no trono, com o príncipe e o grande mago ao lado dela. Mas apenas reis e bispos têm permissão para sentar no trono. Com isso eles insistem que ela o desocupe imediatamente. Infelizmente para eles, White é uma nação independente, e por isso seu governante também serve como seu bispo. Isso faz de Rose tanto a monarca quanto a bispa de White. Rose então conta a história de um rei que estupidamente deu dinheiro aos necessitados em vez de ajudá-los a trabalhar, fazendo seu tesouro esvaziar rapidamente, assim como está acontecendo com Asta agora. Ela continua explicando como na história o rei aumenta os impostos e o povo se revolta, e quando o rei percebe seu erro, já é tarde demais, pois o reino oponente aproveitou a oportunidade do caos para lançar um ataque. Esta era a história do ex-rei de White, que mesmo com Ig ainda o ajudando, eles foram derrotados, já que o rei de White se rendeu quando percebeu que a guerra estava custando a vida de seu povo. Rose quer que isso seja um alerta para a dama, mas ela nem se importa que o povo de Asta esteja morrendo nas Montanhas Brancas tentando escapar de seu lugar. Então, no fim, Rose resolve deixar Deus decidir qual delas é a verdadeira Sanctus. As duas começam sua oração, e não muito tempo depois, um raio atinge o templo, atingindo a falsa Sanctus junto dos sacerdotes. Enquanto isso, o imperador faz uma visita ao jardim onde o barão Florence faleceu. Ele pergunta por que ninguém se atreveu a ajudá-lo, e é informado que havia rumores de que uma Sanctus utilizou o castigo divino de raios intermináveis, com todos imaginando que seriam amaldiçoados caso se aproximassem. Ao mesmo tempo, o príncipe Sam fica surpreso ao observar o grande poder divino de Rose, enquanto Ig confisca o dinheiro dos homens, o que obriga Rose a se juntar a ele. O príncipe Sam então os aconselha a saírem antes que mais pessoas cheguem ao Palácio Imperial. O imperador está cético de que uma santa realmente existe, pois acredita que o Papa inventou toda a história. O povo se submete à autoridade do Papa, mas o rei acredita que eles logo abandonarão Deus e se voltarão até ele quando enfrentarem ameaças de verdade. É por isso que ele está furioso com o fracasso do experimento com as quimeras.
O príncipe Adrian interrompe, dizendo que tanto o Barão Florence quanto K não eram competentes o suficiente, causando danos a ele e ao Império, então ele acha até melhor que eles tenham desaparecido. Mas seu comentário apenas enfurece o Imperador, pois com a partida dos dois, ele não tem armas para lutar contra o Papa. Antes de sair, ele ordena que o príncipe investigue a Sanctus, bem a tempo de o príncipe herdeiro, Yuri, chegar e se perguntar por que seu pai está chateado. Adria explica que a santa profetizada apareceu, e ele foi ordenado a investigar a situação. Ele então pede a Yuri para se juntar a ele, mas Yuri se gaba de que um príncipe herdeiro não precisa se envolver, e Adrian sorri, dizendo que ele cuidará disso. Enquanto isso, no templo, Tina informa que o ritual foi interrompido e a Dama de Asta parou todas as suas atividades, o que entristece a papisa Lilia, já que a dama estava dando tantas doações. Ela então descobre que Rose White e Yggdrasil foram quem interferiram, e ela presume que o relâmpago foi causado por Yggdrasil. A papisa se interessa na situação, e ordena que Tina organize um encontro com Yggdrasil. Por outro lado, James está fazendo o seu melhor para aprimorar suas habilidades junto de Jen, mas continua longe disso. Iggy, também confuso, perguntando por que ele não consegue melhorar. Ele fala como James está apenas no quinto círculo, lembrando que mesmo as crianças que estão sendo pessoalmente instruídas por Snow já estão no terceiro círculo. Isso faz com que James caia em lágrimas, imaginando a geração que está por vir. O príncipe Sam, que costumava desprezar a humanidade, de repente se apaixonou completamente por Rose, e já começa a sonhar com ela. Quando seu amigo Life descobre sua expressão, ele nota que ele está apaixonado, e Sam até tenta negar, mas eventualmente pergunta a ele como reconhecer o amor, e seu amigo alegremente compartilha que tudo brilhará ao redor da pessoa que ele ama. Falando na pessoa que ele ama, Rose agora está no escritório de Dee, discutindo o treinamento rígido de James com Jen. Rose acha que seria mais fácil para James apenas herdar o mesmo poder de Iggy e escapar de todo o problema. Mas Eddie diz a ela que James não pode fazer isso, já que seu corpo não pode lidar com tanta magia. A magia originalmente pertencia aos dragões, e eles tinham uma relação pacífica com os humanos, mas depois de conflitos contínuos, os dragões mataram todos os magos originais que herdaram seu poder, exceto por um humano, Yggdrasil, que lutou ao lado deles. Para provocar a pobre garota, Eddie fala que depois que Iggy enviou mensagens aos magos para voltarem à torre, o arquimago recebeu uma enxurrada de presentes, a maioria vindos de Tina, a famosa e bela maga de cabelos negros. Ela acrescenta que Iggy aparentemente é próximo da feiticeira, então, talvez ele tenha uma queda por mulheres de cabelo preto. Enquanto Rose sai irritada, Eddie sorri, parecendo estar se divertindo com o que começou. Sam está compartilhando seus problemas amorosos com as flores quando vê Rose, e de repente tudo começa a brilhar. Obviamente, o coração do nosso rapaz para de bater por um momento quando Rose se aproxima dele e lhe pede um favor. Já que elfos podem usar ilusões, ela se pergunta se ele pode fazer o cabelo dela ficar preto, e sem nem mesmo perguntar o motivo, Sam atende ao seu pedido. Quando ele beija o cabelo de Rose, ela se constrange e o cabelo dela começa a escurecer, se transformando em um preto elegante, que realmente realça o tom de sua pele. Ela promete servir chá para ele quando voltar, e lá se vai Rose, ao encontro de Iggy. Agora que ele está sozinho, ele se sente inquieto depois de usar magia em Rose. A caminho da torre, Rose se pergunta se Iggy achará seu cabelo prateado mais bonito ou preferirá seu novo cabelo. Mas Iggy começa a suar ao ver o novo visual de Rose, se sentindo imediatamente culpado por estar muito ocupado para notar a angústia adolescente de Rose. Quando ela ainda era uma criança, o pai de Rose estava sempre ocupado com o trabalho, então ela não tinha com quem conversar. Mas isso muda quando um Iggy alegre finalmente retorna a White depois de uma missão. Ela sempre adora quando Iggy lhe responde toda vez que ela chama seu nome. Iggy não sabe como reagir ao novo cabelo dela, enquanto Rose usa essa chance para perguntar se ele achava seu cabelo preto bonito. Mas ele não responde e apenas toca seu cabelo, o transformando de volta para prateado, dizendo que embora preto seja lindo, prateado lhe caía melhor. Pode parecer que foi um gesto doce, mas tudo o que Rose ouviu foi Iggy dizendo que cabelo preto era bonito, a fazendo pensar demais. Quando ele descobre que foi o príncipe Sam quem colocou a magia em seu cabelo, ele começa a ficar furioso, já que a ilusão desaparecia quando quem o lançou está longe. Então, o fato da ilusão não ter desaparecido, indicava que Sam deve ter usado contato físico para criar o feitiço. Iggy desconta sua raiva em James, tornando seu treinamento ainda mais difícil. Rose e Iggy estão assistindo ao treinamento de James, e ela se pergunta por que ele usa tantas palavras para fazer sua mágica. Iggy explica que a magia humana cria feitiços ao proferi-los, enquanto a mágica de dragão os cria os visualizando em suas cabeças, como a diferença entre ouvir falar de uma árvore e de fato ver a árvore. Por isso, James está fazendo o seu melhor para igualar a mágica de dragão de Iggy com sua mágica humana, o que é extremamente difícil.
Agora que ela entende por que Iggy está tão ocupado na torre, ela traz à tona o assunto da bela maga de cabelos pretos, quem ela acredita ser o tipo de Iggy. Ele não tem ideia do que ela está falando, então, ela o puxa para mais perto para lembrá-lo da promessa de lhe confiar tudo. Ele não quer que ela fale assim tão sério, então ele apenas brinca, dizendo que ela é como uma criança dizendo ao pai para viver com ela para sempre, mas que provavelmente se arrependerá em 5 anos. Nesse momento Rose grita, e fala que ela não o vê como um pai, pois não queria um pai como ele, começando a chorar antes de correr para longe. De volta à mansão, Sam parece muito fofo esperando por Rose para tomarem chá juntos, quando de repente ele a vê chegar chorando. Ela vai para o quarto e não consegue acreditar que Iggy desconsidera tanto seus sentimentos. Ela abraça seu golem, eventualmente aceitando a possibilidade que o que Iggy sente por ela não é amor. Depois, Margaret encontra Rose resfriada e rapidamente informa a Iggy sobre isso. Depois Iggy receber um relatório, ele corre para vê-la, mas é rapidamente expulso por Rose. Agora ele está lá fora, encharcado, e se sentindo horrível por fazê-la chorar de novo. Então, ele se lembra de quando ela era uma criança chorona. Na época, Rose estava chorando porque assumiu que ele estava apaixonado por sua tia, e é por isso que eles estavam partindo juntos, mas ela logo se acalmou depois que ele explicou que estava apenas levando sua tia para outro lugar, para que ela pudesse se casar. Quando ela aprende que casar significa amar alguém para sempre, ela se fixa na ideia de se casar com Iggy. Discretamente, ele sorri, sabendo que Rose o procurava por conforto e apoio, já que seu pai estava ocupado. Ele se sentiu terrível por rejeitar uma criança solitária, então eles prometeram se casar se ela ainda quisesse isso depois de crescer. Iggy então entra no quarto dela de novo, e vendo que ela está dormindo, ele se desculpa, ainda se perguntando se ela realmente se lembra da promessa antiga de se casarem. Ele deseja que ela encontre o verdadeiro amor, não como ele, que está congelado no tempo. Mas ele também não quer qualquer um para ela, pois quer que ela case com alguém melhor que ele. Quando ele sai, ele é confrontado por Sam, que aparentemente está chateado com alguma coisa. Parece que a sensação desconfortável que ele sentiu depois de lançar um feitiço em Rose era a mágica de Iggy dentro dela. Ele está desesperado para saber se Rose está ciente de que está presa na mágica de Iggy, a forçando a viver pela eternidade. Iggy fica sério e explica que Rose não precisa saber, pois quando ela não precisar mais dele, ele desaparecerá junto da maldição. Desde que Rose, a última princesa de White, recebeu o poder divino, seu corpo não consegue contê-lo, e está consumindo sua vida. Então, Iggy foi quem a impediu de morrer cedo. Cumprindo os termos do pacto entre mago e senhor, eles selaram um pacto. Iggy promete proteger ela junto de todos que ela ama, enquanto funde sua mágica com o poder divino de Rose. Sam continua confuso, mas já que ele sabe sobre a condição de Rose, Iggy explica tudo. Acontece que Rose não seria capaz de suportar seu próprio poder divino, então ele vinculou sua mágica a ela para que ela possa suportá-lo, e explica que ele nunca planejou fazer Rose viver para sempre. Quando chegar a hora, ele removerá o poder divino dela que está conectado com sua mágica, e então, Rose viverá como uma humana comum enquanto ele desaparece, já que sua magia é sua fonte de vida. A verdade deixou Sam sem palavras, não conseguindo imaginar a dor de Rose quando isso finalmente acontecer. O príncipe Sam e Rose estão finalmente tomando o chá prometido juntos, e como os elfos vivem mais que os humanos, Rose está curiosa se eles já consideraram os humanos como parceiros românticos. Sam fica constrangido, e se lembra da sua conversa anterior com Iggy, que disse que ele está apenas sacrificando sua vida por Rose porque fez uma promessa ao pai dela, além de já estar cansado de sua longa vida, e nada mais. Sam pode realmente dizer que Iggy está evitando a parte do amor, então ele planeja usar essa chance para fazer Rose se apaixonar por ele no lugar do mago. O príncipe elfo então dá uma resposta decidida à pergunta de Rose, jurando que ele se certificará de aproveitar ao máximo seu tempo com um humano se ele se apaixonar por um, independentemente de quão breve esse tempo possa ser, e mesmo que signifique ser deixado sozinho no final. Mas essa confissão indireta de Sam só alimentaram ainda mais a determinação da garota de perseguir Iggy. Em 2 anos, ela terá idade legal, então ele vai parar de tratá-la como uma criança, e quando esse momento chegar, ela está determinada a se tornar uma mulher incrível. Depois disso, ela decide se reconciliar com Iggy e visitá-lo na torre. Enquanto isso, Tina, a garota de quem ela tem ciúmes, já está na torre com Iggy, entregando o convite da papisa Lyria. Jen recebe Rose calorosamente quando ela chega na torre, a levando ao escritório de Iggy. Mas antes, ela encontra um James desanimado que se sente indigno da posição de mestre da torre. Ele então informa Rose que Iggy está conversando com sua convidada, uma ex-membro da Torre dos Magos chamada Tina dentro de seu escritório, com James continuando a falar sobre como Tina é deslumbrante. Saber que só tem os dois lá dentro perturba Rose, e ela corre para o quarto, os vendo em uma posição embaraçosa.
Tina aperta o rosto de Iggy e o vira para o lado antes de se aproximar de Rose, enquanto Rose não consegue negar a beleza de Tina agora que a viu pessoalmente. As damas se apresentam, e Rose comenta de quão próxima ela parece ser de Iggy. Tina rapidamente se aproxima de Iggy, e brinca dizendo que de fato eles têm uma conexão única, causando pânico em Iggy. Ele fica muito preocupado em ser mal interpretado que entra em modo de pânico total, enquanto tenta tranquilizar Rose que eles são apenas amigos, enquanto Tina apenas ri de seu rosto vermelho e expressão adorável. Iggy explica que Tina é uma das poucas amigas humanas restantes de Iggy, e embora ela não possa se comparar a ele, é uma maga formidável que também é mais velha que parece. Tina percebe o ciúme de Rose e se aproxima para tranquilizá-la de que ela não tem nada com que se preocupar sobre seu relacionamento com Iggy, ao mesmo tempo enquanto lhe dá um sussurro de boa sorte, o que faz Rose ficar envergonhada. Então, Tina afirma que na verdade veio em nome da papisa Lilia, para convidar Yggdrasil ao templo, mas Rose argumenta que ela não precisava ter feito a viagem pessoalmente, já que poderia ter simplesmente enviado uma mensagem, e se pergunta se é um assunto urgente. Tina não dá uma explicação, já que está simplesmente fazendo o que lhe foi ordenado, mas ela alerta que podem haver consequências se eles ignorarem o convite. Enquanto isso, um plebeu relatou ao príncipe herdeiro Yuria, no Palácio Imperial, que viu uma fera na caverna das Montanhas Brancas que se parece com um dragão. Ele também tem uma escama que veio dessa caverna, o que o faz se perguntar como o povo das Montanhas Brancas conseguiu viver em paz, se realmente tiver um dragão por lá. O príncipe Yuria está intrigado, e oferece a ele uma enorme soma de dinheiro para levá-lo até a caverna. Ao mesmo tempo, o príncipe Adrien decide visitar White, para ver se o rumor da última descendente de White ser uma Sanctus é mesmo verdadeiro. O príncipe Adrien está atualmente observando Florença, que tem estado bastante agitada e animada desde que os comerciantes de rosas começaram a negociar com eles. Graças a isso, o país está prosperando e o povo está grato pela Sanctus, deixando o príncipe surpreso, pois ele não pode acreditar que White é rico o suficiente para administrar um negócio de comércio. Ele nota como White costumava sobreviver apenas através do turismo e da coleta de impostos, mas agora eles são financeiramente independentes, sem receber qualquer ajuda do Império. Ele então decide ir a White sem qualquer cavaleiro, para tornar sua visita menos suspeita. Enquanto Rose senta em seu quarto pensando em como Iggy estará viajando para longe, ela não percebe que o homem que invadiu seus pensamentos entra, e lhe diz que Tina já partiu. Ele então a informa que está planejando aceitar o convite, o que ela já esperava, já que tem certeza de que ele não pode recusar um pedido de Tina. Mas para sua surpresa, o motivo de sua ida não é por causa de sua amiga ou porque ele teme o Papa, mas sim por causa de Raymond, que ainda não recuperou seu corpo humano. Ele explica que existe um rumor de uma água sagrada no templo de Teia que pode curar qualquer doença, então, em troca de aceitar o convite, ele pediu que Raymond fosse tratado pelo Papa. Então ele beija a mão dela para pedir sua permissão para cumprir seu compromisso de proteger todos que ela se importa. Rose não consegue acreditar que esteve mal-humorada quando Iggy ainda está priorizando ela e a White. Isso a ensina a colocar seus deveres como monarca de White à frente de seus sentimentos, então ela deixa Iggy ir, com seu coração decidido. Enquanto isso, em algum lugar nas Montanhas Brancas, alguns homens estão em uma missão para caçar o filhote de dragão que viram em uma caverna, e planejam capturá-lo usando uma coleira de contenção, para que sua mãe também seja forçada a obedecer suas ordens. O imperador que há muito tempo baniu o rei de White, admira como ele desistiu facilmente de seu trono como se não fosse nada, quando ele próprio trabalhou tanto para obter o seu. Na verdade, isso o deixou tão furioso que ele exilou o rei para o deserto congelado. Mas parece que as coisas mudaram com o tempo, e seu orgulhoso império está sendo governado por um imperador fraco, enquanto White, inesperadamente prospera. Adrien pensa que o império finalmente deve ser derrubado, junto daquele inútil imperador como seu último governante. Ele ainda não tem certeza se é uma bênção ou uma maldição, mas ele continua reencarnando nesse mundo. Adrien é exatamente o mesmo imperador que odiava o rei de White. Agora, ele está fazendo seu caminho para White, quando Knocker o encontra e imagina que ele está perdido como os outros, e Knocker, sendo Knocker, o leva até Jen para ajudá-lo a se teletransportar para uma vila próxima. Enquanto isso, Snow e Aiel estão adorando sua pequena e fofa bebê Enna, que tem crescido bem desde que chegaram a White. Então, Snow percebe que esqueceu de trancar sua caverna, então eles planejam selá-la juntos, para que nenhum humano possa entrar enquanto eles estão tendo um piquenique em família com Red. Agora, eles estão a caminho de sair quando encontram Rose e Iggy, e compartilham que estarão fora por um tempo para selar sua caverna. As crianças realmente gostam de Rose, e até a convidam para ir com eles. James ainda está trabalhando duro no treinamento com Jen, que para por um momento para informá-lo que há um intruso por perto. Adrien e Knocker chegaram do lado de fora de White, e estão a caminho de Jen.
Mas o príncipe não pode deixar de olhar para suas muralhas, se lembrando de sua promessa a Ig, que em troca do exílio, ele e seus sucessores jamais entrariam em White sem permissão. De repente, a muralha do castelo começa a se mover e Ig aparece para fazer o príncipe pagar por quebrar sua promessa. Adrien não é páreo para os massivos golems da muralha, mas como um espadachim experiente, ele consegue evitar alguns de seus golpes. Então James chega depois de ouvir a confusão, e repreende Knocker por pegar mais um homem que está causando problemas para eles. O golem finalmente agarra Adrien, e quando James olha para ele, ele o reconhece do futuro de onde ele veio, sendo o segundo príncipe do Império, e quem ele viu sentado mas aparentemente morto, em um trono desmoronando. Ele grita depressa, pedindo ao golem para não machucar o príncipe, quando então, um Ig mais sério aparece, pedindo para James lhe dar um motivo para não matar o príncipe. Ig ordena que o golem solte o príncipe, e informa a James que as muralhas de White só reagem quando um antigo inimigo de White aparece, o que significa que Adrien é um inimigo. Ig se aproxima do príncipe e o chama de Sua Alteza, o que surpreende Adrien, que se pergunta como Ig sabe quem ele era. Ig o agarra pela gola enquanto olha nos olhos dele, sentindo pena dele por reencarnar com o mesmo rosto e no mesmo império. Ig está se tornando ainda mais sério agora, e ele dá a Adrien um belo soco no estômago, fazendo o pobre homem se ajoelhar de dor. E já que ele quebrou a promessa, Ig agora tem o pescoço dele em suas mãos, pronto para usar sua mágica para matá-lo, quando Adrien o esfaqueia no coração primeiro. Rose vê uma adaga esfaqueada em seu coração, a fazendo gritar o nome de Ig. Mas logo ela também testemunha Ig removendo casualmente a adaga de seu peito, com um sorriso sombrio no rosto. Ig chuta Adrien no rosto, o derrubando no chão enquanto lembra de sua promessa. Ele continua pisando nele, e fica cada vez mais brutal, deixando todos desconfortáveis. Arthur vê a reação de Rose, então, ele chama Ig, e é nesse momento que Ig percebe Rose tremendo, com seus olhos chorando e cheios de medo. James reúne coragem para defender o príncipe, e o cura rapidamente, informando Ig que o segundo príncipe deveria ser o próximo imperador, já que é a razão pela qual ele retornou ao passado. Mais revelações continuam chegando, já que no futuro de onde James vem, o príncipe Adrien era contra o plano de criar quimeras usando filhotes de dragão. Ele pede a seu pai para pôr um fim aos experimentos de K, e tenta avisá-los de que os dragões são seres divinos, com potencial para derrubar o império se forem subestimados. Mas o atual imperador ri dele, já que parece que naquele tempo eles já tinham capturado os dragões, e eles já estão seguindo as ordens do império. Até mesmo o príncipe herdeiro incentiva Adrien a não ser um covarde. É por isso que James quer que ele seja o futuro imperador, pois com ele no trono, eles provavelmente poderão prevenir o futuro que ele viu, mas Ig olha para ele, decepcionado por pará-lo por um motivo tão patético, já que eles já estão vivendo uma versão diferente da realidade, uma vez que já se livraram de K. Mesmo assim, James continua tentando persuadir Ig, alegando que algum pupilo de K ainda pode criar quimeras no futuro, então ele deve reconsiderar, pelo bem das pessoas e dos dragões que vivem em White. Ele implora a Ig e Rose para confiarem nele só dessa vez, e desta vez Rose fala, ordenando que o príncipe seja levado para dentro. Ela planeja saber quem realmente é o príncipe, mas também está preocupada com o futuro dos dragões. Ig suspira, pois não pode se opor à decisão de Rose, então avisa James para ele fazer um bom trabalho vigiando o príncipe, enquanto também o parabeniza por atingir o sexto círculo. James não entende, então Ig tenta fazer com que ele se lembre, já que no momento em que curou o príncipe sem lançar feitiços, ele completou seu treinamento. Ele agora é o mestre da Torre dos Magos, e Ig pede a ele para cuidar bem de Jen. Finalmente todo o seu árduo trabalho é recompensado. Adrien está sendo mantido em uma cela, com James como seu vigia até que Rose esteja pronta para vê-lo. James deixou claro que só o salvou porque não quer experimentar aquele futuro infernal de novo, e quer prevenir que os bondosos dragões de White percam sua sanidade. Agora que o príncipe sabe que dragões realmente vivem em White, James quer confirmar se ele está disposto a prevenir o futuro que viu. Adrien acredita que se a razão de James retornar do futuro é para salvá-lo, então sua razão de reencarnar também é para impedir o futuro que ele viu. Então, ele promete parar aqueles que estão arruinando o império que ele construiu. Enquanto isso, Ig está restaurando as muralhas, às custas de suas preciosas memórias, com ele notando se esquecer de algumas pessoas que conheceu. Quando ele termina o concerto, ele vê Rose esperando por ele, que rapidamente o agarra para o quarto dela para despí-lo. Mas ela fica surpresa ao ver que não tem ferida alguma em seu peito. Enquanto Ig faz piadas para aliviar o clima, Rose cai em lágrimas, aterrorizada com a possibilidade dela perdê-lo. Ig se desculpa, e a cobre com seu abraço. O mago acredita que não se deve amar, para que a despedida não seja triste, não ficando-se ele pensando nele, ou nela.
Nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Memórias de Dragão.